Há dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda está deitada, encostada num cansaço que não tem nome. Talvez você tenha aberto os olhos hoje com esse peso, um suspiro contido, uma esperança tímida, uma oração sem força, e o pensamento quase sussurra: mais um dia. Mas a verdade é que não é apenas mais um dia. Este é um recomeço, uma nova chance de respirar diferente, mesmo que por dentro ainda esteja tudo igual. Talvez ninguém veja a luta que existe entre levantar da cama e não querer mais lutar. Talvez ninguém ouça o barulho que só você escuta por dentro. Mas Deus ouve. Ele conhece o som do seu silêncio. Ele entende quando você apenas se cala, porque não tem mais o que dizer. Às vezes, acordar é enfrentar um campo de batalha invisível. São tantas obrigações, tantos papéis a cumprir, que o coração se perde. Você cuida de todos, mas quem cuida de você? Você entrega tanto, mas quando olha para si, só encontra o cansaço acumulado de anos em que você tentou ser forte. É nesse lugar que a oração se torna mais do que palavras. É abrigo, é refúgio, é um choro que não precisa ser explicado. É uma respiração mais lenta. É um descanso que começa por dentro, mesmo se por fora tudo seguir igual. Essa oração não é para parecer bonita, não é para impressionar, é para acolher. Para trazer você de volta à presença de um Deus que não exige performance. Ele só quer o seu coração sincero. A palavra hoje nos lembra: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmos 90:14. Sim, é o amor leal de Deus que sustenta a nossa alma, não o que sentimos, não o que conquistamos, não o que conseguimos resolver. É o amor dele que permanece mesmo quando tudo em nós vacila. E talvez você esteja vacilando agora. Talvez você esteja segurando o dia com as mãos trêmulas da fé. Mas até isso Deus entende. E Ele vem no seu tempo, vem no seu silêncio, vem enquanto você escuta esta oração. Respire fundo agora, respire com presença, com intenção. Traga à mente o que hoje você precisa entregar. Não esconda de Deus o que está doendo. Não corra da sua verdade. Aqui é lugar de ser inteiro. Aqui é lugar de ser visto. Esta oração é um santuário para o seu espírito cansado. Um espaço onde ninguém exige que você esteja bem, apenas que você esteja. Você não precisa dizer nada agora. Só esteja, só respire, só permita. Deus está aqui. E Ele já começou a tocar onde ninguém mais consegue alcançar. Vamos orar juntos, com verdade e sem pressa. Há um momento logo cedo em que o dia ainda está nascendo por dentro, antes dos compromissos, antes das vozes, antes da rotina apertar os ombros. É nesse instante sagrado que podemos escolher, carregar tudo sozinhos ou entregar. E entregar não é desistir, entregar é confiar. É abrir as mãos e dizer: Senhor, esse dia é teu. Mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu não saiba como tudo vai se resolver, eu entrego. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito agora, uma angústia antecipada, como se algo dentro de você já soubesse que será um dia difícil. Talvez o coração tenha acordado em estado de alerta e tudo o que você deseja é simplesmente respirar sem se preocupar. Mas há uma promessa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. Deus age, não quando controlamos tudo, mas quando soltamos, quando reconhecemos. Não sabemos o que virá, mas sabemos em quem confiamos. Pense nas pequenas coisas que hoje você carrega sozinha, as contas que ainda não foram pagas, os encontros que trazem ansiedade, o medo de receber uma notícia ruim, o receio de que alguém que você ama esteja se perdendo, a culpa por não estar dando conta de tudo. Agora, imagine essas situações como pedras dentro de uma mochila, pesadas, silenciosas, desgastando seus passos. E ouça o convite de Deus. Me dá, entrega para mim.
Essa entrega não precisa ser com palavras bonitas. Ela acontece num suspiro, num pensamento que sobe como oração, num olhar para o céu que diz mais que 1000 frases. Ela acontece quando você diz: Senhor, recebe cada hora desse dia como uma oferta, mesmo que eu ainda esteja tremendo por dentro. Essa tremedeira, esse medo, essa fragilidade, tudo isso faz parte da entrega, porque Deus não rejeita o que é sincero. Ele não despreza quem se rende com verdade. Talvez o que você mais tema hoje não seja o que está fora, mas o que pulsa dentro. Pensamentos que aceleram, emoções que transbordam, aquela sensação de que algo vai escapar do controle. Mas Deus é o guardião do invisível. Ele segura o que a gente não consegue. Ele sustenta quando as forças acabam. E Ele entende até os pedidos que não conseguimos formular. Então agora, neste instante, sem pressa, apenas entregue. Não tenha medo de soltar, não tenha receio de confiar. Mesmo que tudo pareça incerto, há uma certeza que se renova. Deus é presente. E quando entregamos a Ele o nosso dia, ganhamos paz antes mesmo de ver a resposta. Nem sempre é o peso que nos cansa. Às vezes, é a falta de direção. É não saber para onde ir, o que decidir, o que calar ou o que dizer. É a mente cheia de perguntas e o coração vazio de respostas. Há dias em que até o simples parece confuso. O que fazer primeiro? Como agir diante daquela pessoa? Qual caminho seguir diante de tantas possibilidades? E então o medo se aproxima. Medo de errar, medo de escolher errado, medo de perder algo importante, medo de decepcionar quem amamos. Quantas vezes você já se sentiu assim? Dividida entre vozes, opiniões, pressões, querendo ouvir Deus, mas ouvindo o barulho da dúvida mais alto. Querendo paz, mas sendo puxada pelas urgências. E é nesse cenário que a palavra vem como luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Perceba que Deus não promete iluminar o caminho inteiro de uma vez. Ele promete iluminar os passos, um por um, no tempo certo, na medida certa. Porque sabedoria não é saber tudo, é saber o suficiente para hoje. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Há conversas que exigem coragem. Há escolhas que parecem maiores do que a nossa capacidade de discernir. Mas há também uma promessa viva. Deus dá sabedoria aos que pedem com fé. Sabedoria que não confunde, não pesa, não acusa. Sabedoria que consola, direciona, acalma. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, diante de uma bifurcação emocional ou espiritual. E tudo em você grita por clareza, por um sinal, por uma certeza. Neste momento, pare, sinta o silêncio, respire devagar. Porque sabedoria também mora nos espaços entre uma preocupação e outra. É nesses pequenos silêncios que Deus fala com mais nitidez. E quando oramos com sinceridade, mesmo em lágrimas, mesmo em dúvida, mesmo com receio, Ele ouve e responde. Talvez não com palavras audíveis, mas com paz. Uma paz que te faz seguir com leveza, mesmo sem entender tudo. Então, repita dentro do seu coração: Senhor, não queremos andar no escuro. Ilumina o que os meus olhos ainda não conseguem ver. Essa é uma oração que Ele honra, porque Ele conhece os atalhos e os precipícios. Ele sabe onde estão as portas e também os muros. E se você se sente sem saída, lembre-se, até no deserto, Deus abre caminho. Até no vale, Ele envia direção. Até no caos, Ele ainda sussurra sabedoria. E o que hoje parece indeciso, amanhã pode ser testemunho, quando Deus guia cada passo com amor e verdade. Há dores que não aparecem nos exames, feridas que não sangram por fora, mas dilaceram por dentro. E há dias em que essas dores silenciosas se tornam ainda mais pesadas. Um aperto no peito, um nó na garganta, uma lágrima que não chega a cair, mas pesa como se fosse um rio represado. Às vezes, a maior dor não é a física, mas aquela que corrói a alma em silêncio.
aquela que vem daquilo que não foi dito, daquilo que não foi resolvido, daquilo que ainda machuca sem explicação. Talvez você esteja carregando marcas que ninguém conhece, lembranças que ainda doem, relações rompidas, palavras que foram ditas e que nunca mais saíram da memória. Um diagnóstico recente, uma espera que já dura anos. Talvez haja dentro de você uma mistura de fé e esgotamento, de esperança e resignação. E nesse território ambíguo, onde a fé tenta resistir ao desânimo, o coração pede socorro, mesmo quando não diz em voz alta. A palavra nos traz uma verdade que toca fundo. Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Deus não ignora corações partidos. Ele não vira o rosto para a dor silenciosa. Ele se aproxima e toca, com delicadeza, com tempo, com verdade. Porque cura, na lógica divina, não é sempre imediata. É transformação lenta, amorosa, que começa quando entregamos a Ele o que dói. E talvez você tenha dúvidas se isso é possível para você. Talvez pense, já esperei tanto. Será que ainda tem jeito? Sim, ainda tem. Há um tipo de cansaço que adoece por dentro. E Deus vê esse cansaço. Ele conhece o corpo que acorda todos os dias com esforço, a mente que não silencia à noite, o coração que já não sabe mais em quem confiar. E é exatamente nesse cenário que o milagre começa. Quando você deixa de tentar se curar sozinha e permite que o toque do Eterno entre nas partes mais vulneráveis da sua alma. Repita em seu coração, como quem se agarra a uma tábua em meio à tempestade: Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Restaura aquilo que eu nem sei mais se pode ser restaurado. Porque mesmo que a ferida ainda esteja aberta, mesmo que o choro ainda venha à noite, mesmo que a dor ainda grite no escuro, Deus já está trabalhando. Ele cura com tempo, cura com presença, cura com amor. E quando Ele toca, até o que parecia irrecuperável se torna história de recomeço. Porque Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, perdas em novos começos, dor em testemunho vivo. Há uma dor que mora no fundo do peito de quem ama incondicionalmente. A dor de ver um filho se afastar, se perder, se calar. O coração de uma mãe carrega mundos inteiros dentro de si. Carrega orações silenciosas feitas durante a madrugada. Carrega suspiros contidos diante de notícias que doem. Carrega promessas que ainda não se cumpriram. E mesmo quando os braços não conseguem mais proteger, o espírito segue de joelhos, intercedendo, esperando, clamando. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. O tempo em que os olhos procuram um filho que não voltou, um neto que não responde, uma filha que parece distante demais. Talvez você conheça de perto o frio de uma madrugada acordada, orando sem saber o que dizer. Talvez sua alma esteja exausta de repetir o mesmo pedido, a mesma esperança, o mesmo nome diante de Deus. Mas há uma verdade eterna que nos sustenta. Deus não ignora o clamor de uma mãe. Ele escuta cada oração que sai entre lágrimas. Ele anota cada nome pronunciado em dor. Ele responde, ainda que o tempo pareça longo. A oração de Ana, em 1 Samuel 1,15, ecoa como bálsamo. Derramei a minha alma perante o Senhor. Sim, derramar a alma, sem filtros, sem ensaio, com tudo o que está dentro, com tudo o que pesa, com tudo o que ainda dói. Há algo de sagrado nessa entrega. Há um mover invisível quando uma mãe ora. E ainda que o filho esteja longe, ainda que a filha esteja em perigo, ainda que a família esteja fragmentada, há esperança, porque onde os nossos braços não alcançam, a mão de Deus chega. Neste momento, traga esses nomes ao coração. Não precisa falar em voz alta, apenas pense neles com amor, com fé, com entrega. E declare em espírito, Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que tua mão vá. Onde o nome do filho é pronunciado com dor, que haja esperança de volta. Deus sabe quem são. Ele conhece o trajeto dos que estão perdidos. Ele pode alcançar até aqueles que parecem inalcançáveis. E enquanto você ora, Ele age.
Talvez a resposta não venha agora. Talvez o retorno não aconteça hoje. Mas toda oração feita em amor tem peso de eternidade. Nenhum clamor cai no vazio. Nenhum nome é esquecido. Nenhuma semente de intercessão deixa de florescer. E mesmo que o cenário não mude de imediato, o seu coração pode encontrar paz, porque você não está orando sozinha. Há uma corrente invisível de mães, avós, mulheres de fé, unidas em um mesmo clamor. E Deus está no meio desse clamor, respondendo com promessas, sustentando com graça, restaurando com poder. Há momentos em que o céu parece fechado. O coração ora, mas não sente. A fé permanece, mas sem brilho. É como caminhar dentro de um dia nublado por dentro, onde tudo parece pesado, cinza, repetido. A alma se veste de rotina, mas lá no fundo ainda guarda uma pergunta. Será que vai mudar? Será que ainda tem sentido orar? Será que ainda há promessas para mim? Esse desânimo sutil, essa sensação de que nada avança, pode ser o lugar mais fértil para o milagre. Porque é quando a fé caminha, sem aplauso, sem evidência, sem emoção, apenas por escolha. E escolher crer sem ver é um dos atos mais poderosos que uma alma pode fazer. Talvez você esteja nesse lugar agora, levantando mais um dia, fazendo o que precisa ser feito, mas com a alma cansada de esperar. Talvez você já tenha visto tantas portas se fecharem que aprendeu a não esperar mais nada. Mas há uma palavra que rompe o silêncio com ternura e firmeza. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Deus está contigo, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando orar se tornou um esforço. Ele não te deixou. Ele continua no comando, trabalhando nos bastidores da sua história. Às vezes, o milagre começa tão discretamente que parece ausência. Mas é Deus agindo devagar, cuidando de detalhes que você nem percebe. Um reencontro que começa com um pensamento, uma cura que se inicia com uma lágrima, um recomeço que nasce no coração cansado, exatamente como o seu. Hoje, escolha enxergar o invisível. Escolha perceber os pequenos sinais. Uma paz inesperada no meio da tarde. Um versículo que chega no momento certo. Uma palavra que aquece o peito mesmo sem explicação. Esses são sussurros de Deus, marcas do cuidado dele no caminho. E mesmo que hoje ainda pareça escuro, declare: Senhor, eu escolho crer que o Senhor já está na minha frente, abrindo caminhos que ainda não consigo enxergar. Porque Ele está, e o que agora é deserto, em breve florescerá. Permita que essa esperança se acenda dentro de você, mesmo que seja pequena, mesmo que seja frágil. Uma centelha basta para reacender um coração. Deus é especialista em transformar desânimo em fé renovada. Ele não precisa de muito, ele só precisa de um espaço sincero. E esse espaço já começou a ser aberto agora, neste exato momento em sua alma. Porque quando o céu parece calado, é quando Deus está preparando o novo. E o novo está vindo, lento, mas certo, silencioso, mas vivo, pequeno, mas eterno. Há um silêncio que permanece mesmo depois da oração. Um silêncio que não é ausência, mas presença sutil. Depois que o clamor se acalma, depois que as lágrimas secam, depois que as palavras cessam, o que fica é a confiança. Aquela confiança que não precisa de respostas imediatas, nem de sinais evidentes. É a confiança que sabe, Deus ouviu. E isso basta. Talvez o dia que se inicia ainda carregue os mesmos desafios. As contas não se pagaram sozinhas. O diagnóstico não mudou da noite para o dia. O filho ainda não ligou. Mas algo dentro de você já foi tocado. Já está diferente. Porque a paz que vem de Deus não depende de circunstâncias externas. Ela nasce no espírito. Ela brota de uma entrega silenciosa. Ela se firma na certeza de que há um pai segurando os bastidores da vida. E esse pai nunca falha.
A palavra nos promete: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E confiar não é entender. Confiar é descansar. É viver um dia de cada vez com leveza. É levantar com coragem, mesmo sem ter todas as garantias. É saber que há uma presença maior, sustentando cada passo, cada escolha, cada lágrima escondida. Então, agora, apenas respire. Permita que essa paz se instale como uma brisa serena dentro de você, que ela toque onde ainda há medo, que ela cubra os pensamentos com mansidão, que ela envolva o seu dia com direção. Porque você não está só. Há uma comunidade invisível, espalhada pelo mundo, que ora com você agora. Mulheres que, como você, têm lutado, crido, esperado. E Deus está no meio desse povo quebrantado. Ele está presente, Ele está vendo, Ele está agindo. Diga, com fé e doçura: Senhor, não sabemos tudo o que este dia reserva, mas confiamos em quem nos guarda, e isso basta. Essa confiança é o que nos sustenta, essa fé silenciosa é o que nos levanta, esse pertencimento é o que nos fortalece, porque não estamos orando sozinhos. Somos uma geração que escolhe buscar a presença, mesmo sem aplauso ou resposta imediata, e isso tem valor eterno. Hoje, seu dia não começou com pressa, ele começou em oração, e isso muda tudo. Porque quando o primeiro passo é dado na presença de Deus, os próximos já não são dados sozinhos. Ele vai com você, sempre foi, sempre estará. Ainda que seus olhos não vejam, algo já começou a mudar. Há movimentos invisíveis acontecendo no espírito. Há respostas sendo geradas no silêncio. Há caminhos sendo preparados onde antes só havia impossibilidades. Porque Deus não depende das circunstâncias para agir. Ele é soberano sobre tudo. E se hoje você orou com verdade, mesmo em cansaço, mesmo entre dúvidas, mesmo com o coração partido, então você tocou o céu. Você moveu algo no invisível, e isso não é pequeno. Não há oração desperdiçada. Não há lágrima ignorada. Não há clamor sincero que passe desapercebido diante de Deus. Ele é o Deus que ouve até o suspiro, que recolhe o cansaço com delicadeza, que conhece a dor que você nem consegue nomear. E agora, ao final dessa jornada de entrega, algo se alinha dentro de você. Não é emoção momentânea, é paz profunda. É um saber que não se explica, mas se sente. O Senhor já está agindo. Por isso, declare com firmeza e doçura: nossos passos são guiados por Ti. A Tua paz é o que nos sustenta. Que esse dia seja cheio da Tua presença, Senhor. Essa é uma declaração que reverbera na eternidade. É como plantar esperança no solo da alma. E mesmo que o dia traga desafios, você não estará sozinha. Haverá consolo nos intervalos, haverá direção no silêncio, haverá sustento no meio da espera. E quando a dúvida quiser voltar, lembre-se desta manhã. Lembre-se de que você escolheu parar, escolheu orar, escolheu confiar. E isso já é vitória, porque há poder na entrega silenciosa, há força na oração cotidiana, há glória na fidelidade escondida. E Deus honra cada gesto que nasce do coração. Que esta oração ecoe ao longo do seu dia como um abraço espiritual. Que cada passo seja firmado na graça. Que cada pensamento seja regido pela paz. E que, ao final do dia, quando tudo parecer ter passado rápido demais, você perceba que Ele esteve ali, o tempo todo. Não com barulho, não com espetáculo, mas com presença. Presença que sustenta, presença que guia, presença que cura, presença que não falha, porque Ele é fiel, sempre foi, sempre será, e você é profundamente amada por um Deus que não desiste, que não atrasa, que não falha, um Deus que te conhece pelo nome e caminha com você até o fim. Que a luz do Senhor amanheça sobre sua casa, como o sol que rompe a noite mais escura. Que esta manhã não seja apenas o início de mais um dia, mas o início de uma nova estação na sua alma.
Que ao longo das próximas horas você perceba detalhes que antes passavam despercebidos, como se Deus estivesse falando com você pelas pequenas coisas. Um silêncio que consola, um gesto inesperado de carinho, uma resposta sutil onde antes havia somente espera. Que sua mente permaneça firme, mesmo quando o mundo ao redor parecer instável. Que a ansiedade encontre refúgio na paz de Deus. Que a culpa silenciosa dê lugar ao descanso. Que a tristeza velada se converta em consolo. Que o medo perca a força diante da certeza de que você está guardada. E que cada nome que você trouxe em oração hoje, filhos, netos, irmãos, pais, amigos, seja lembrado diante do trono da graça, porque há um Deus que não esquece, há um céu que responde, há um tempo certo para todas as coisas, que você se sinta acompanhada mesmo quando estiver só, que você se sinta fortalecida mesmo quando as forças forem poucas, que você se sinta pertencente mesmo sem palmas nem plateias. Porque pertencer ao coração de Deus é o maior abrigo que existe. E é nesse lugar que você está agora, escondida nele, sustentada por ele, vista com amor eterno. Hoje, que sua jornada seja marcada pela leveza de quem sabe, não caminha sozinha. O Espírito Santo vai à frente, limpando o caminho, vai ao lado, oferecendo direção, vai por trás, guardando seus passos, e vai dentro, acalmando sua alma. Que o Senhor te abençoe com a paz que excede todo o entendimento. Que essa paz te acompanhe nas tarefas simples, nos encontros inesperados, nas palavras que você ouvir e nas decisões que precisar tomar. Que você não esqueça o que foi plantado nesta manhã, porque mesmo que os ventos do dia tentem te confundir, a semente já está dentro e ela vai florescer no tempo certo, no jeito de Deus. Amém.